Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer esse projeto de fitas de LED programáveis pelo celular. Esse projeto que a gente está fazendo aqui no canal, ele é um pouco mais complexo dos que a gente geralmente mostra. A gente vai estar usando o ESP8266, que é esse pequenininho de internet, junto com esse adaptador aqui para a gente passar o código. A gente pode só encaixar o USB aqui no computador, que ele já vai estar conectado. E para encaixar o ESP é como aqui os pinos sugerem, que é só encaixar ele aqui com o ESP para dentro do USB. Essa parte pode parecer simples, mas ela tem alguns detalhes importantes. Cada um dos encaixes de USB, eles têm um driver diferente. E dependendo do seu sistema, o nosso é o Linux Mint, então ele já vem baixado diretamente no computador. Mas se você estiver usando o Windows, você talvez tenha que baixar ele. A gente está usando um que é o Artbridge, ele que é da Silicon Labs, mas talvez você esteja usando outros encaixes de outras marcas. Eu vou estar colocando o nosso na descrição, mas você talvez tenha que procurar um pouco mais para ver se funciona. E você pode achar ele aqui num dos últimos links da descrição. Agora, para o código, a gente vai também ter que baixar uma biblioteca para o ESP2866, que já está baixada aqui no nosso computador. Mas se você não tiver, você pode baixar ele aqui clicando em File, Reference e vindo aqui em Additional Board URLs, onde você vai ter que colocar esse arquivo index.json aqui, que também está na descrição. Depois de você colocar o código aqui, você pode clicar em OK e em Board Managers aqui, que vai aparecer o do Arduino, que o nosso aqui tem até uma atualização para fazer. Você pode clicar aqui no botão de instalar, no nosso caso é o de update, né? E quando tiver tudo pronto, você pode já ir para o nosso circuito. Com tudo baixado, isso aqui é o básico para fazer o ESP funcionar, mas a gente ainda tem que baixar as informações do código, onde que a gente vai ter que pegar aqui algumas bibliotecas. A gente está usando as bibliotecas aqui do WS2812FX e também a gente está usando essa Adafruit NeoPixel. Você pode achar elas procurando elas aqui na internet, e a partir daqui você consegue já baixar elas e colocar ela no seu Arduino. Mas se você está com dificuldade e não sabe como fazer isso, você pode vir aqui no GitHub deles, né? Eu estou pegando aqui o exemplo da WS2812. Você clica aqui em Code e vai em Download Zip. Depois de instalado, você vai ter que achar esse arquivo instalado, né? O nosso eu já movi aqui para a área de trabalho. E aí aqui você pode extrair ela dentro de uma pasta, você pode fazer de várias formas, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, criando uma pasta, arrastando ele para cá, e a partir daqui você pode extrair ele no botão extrair aqui. Esse arquivo aqui agora tem que ir para dentro do nosso Arduino. Então eu vou abrir aqui de novo o Arduino IDE, vim aqui em File Preferences de novo para achar qual que é a pasta que o nosso Arduino está localizado. O nosso está aqui em Home, Koba Arduino. Então você vai precisar abrir aqui o seu diretório de arquivos, achar essa pasta de Arduino, o nosso tá até o caminho direto aqui, né? E você vai ter que entrar aqui em Libraries, que é bibliotecas em inglês. E aqui você pode arrastar esse seu arquivo, que ele já deve estar funcionando. Então, no nosso caso aqui, já está aqui, né, a biblioteca. Aí você poderia só arrastar e colocar aqui dentro. Depois disso, você vai ter que fechar e abrir o Arduino para garantir que os arquivos funcionem, né, e tudo mais. Se você já instalou tudo e agora quer programar esse código, a gente vai começar realmente a programação. E graças a Deus esse código já está boa parte pronto. Você pode achar basicamente todo o código que a gente usou dentro do exemplo que eles já têm dentro da própria biblioteca. Então se vocês veem aqui em File Examples, você já deve achar num dos últimos aqui, né, a biblioteca que a gente acabou de instalar aqui da WS2812FX, né? E vindo aqui do lado você vai achar a Web Interface. Só de abrir
vai achar aqui um código com tudo quase pronto. A gente só vai ter que fazer algumas alterações. Essa é uma biblioteca que mexe com internet, né? Você pode ver até aqui mais embaixo algumas informações e tudo mais. Mas o que a gente quer aqui é alterar esse Wi-Fi SSD e password, que ele vai precisar entrar na nossa internet para conseguir alterar as informações do LED através da internet, né? Aqui você vai colocar o nome da sua internet e a sua senha. A gente não vai colocar aqui para não divulgar nossa senha de internet para todo mundo, mas você coloque a sua aqui. Talvez você também tenha que alterar a porta dependendo de como você queira ele. Você pode colocar no GPIO 0 ou no GPIO 2, que são as portas que tem aqui nesse ESP. Eu vou estar usando o 2, que é o padrão e o que geralmente as pessoas usam. E por fim, não é necessário essa parte, você pode achar o IP de várias formas, mas eu vou também estar copiando aqui o código de print Wi-Fi local IP, esse IP aqui que está na linha 182, e colando ele aqui na nossa linha 128, porque ele vai ficar printando esse IP pra gente conseguir achar esse IP depois mais fácil. E com isso aqui a gente já fecha o nosso código e a gente já pode passar ele aqui para o nosso ESP. Então, só você clicar aqui no botão de Upload e quando terminar aqui de carregar o código, você já pode fazer as conexões elétricas. E se o seu código não estiver carregando, ele pode estar com erro em alguns pontos. O driver do passador de código que a gente citou no início talvez não tenha sido instalado corretamente. Às vezes pode ser uma interferência, no nosso caso aqui até o próprio USB do mouse que a gente estava usando aqui estava dando um pouco de problema, então eu tirei aqui para testar melhor, porque o mouse é Bluetooth, né? E também pode ser um problema aqui nas portas que você coloca aqui em cima. Talvez você tenha que alterar para outra porta. E talvez valha a pena então tirar o USB e colocar ele em outros USBs para ver se ele funciona. E para você achar o IP agora, a gente vai ter que abrir o nosso monitor serial. Se você clicar aqui, ele provavelmente vai dar uma mensagem te conectando o Wi-Fi e printar o IP que está o seu USB. No nosso caso aqui, você pode ver que ele abriu no 192.168.15.80. E se você abrir isso aqui já no seu Chrome, ele deve abrir o site para a gente configurar a nossa fita de LED. E esse IP aqui você pode acessar ele por qualquer dispositivo que esteja nessa internet. Então até um celular, um tablet, qualquer coisa funciona. Eu vou comentar também aqui que esse monitor serial pode estar dando problema. Isso talvez seja porque você está aqui na frequência errada. A frequência que o ESP ele usa é de 11.000-5.200 BAU. Então você vai ter que trocar aqui do seu lado, aqui na configuração. E também aqui na barra de ferramentas, onde você talvez esteja com a upload speed errada. Agora eu vou colocar então o fio de ground aqui no primeiro pininho, que você pode ver que é ground aqui atrás também. Eu vou também estar colocando o GPIO 2 aqui no pininho do lado dele. Mas como esse ESP não tem a voltagem suficiente para carregar aqui a nossa fita de LED, eu vou estar colocando para teste só aqui esse Arduino como fonte de energia, já que ele tem uma saída de 5 volts. Eu vou estar interconectando aqui o ESP com o Arduino com a fita de LED, e por isso essa entrada tripla aqui no ground do nosso Arduino. E depois vou estar puxando os 5 volts aqui do pino que fica em cima do ground, como você pode ver aqui no Arduino. A gente pode conectar o USB aqui e ele já deve estar funcionando. É assim que fica a fita de LED quando ela está funcionando. Vou abrir aqui o site e eu posso colocar aqui qualquer uma das programações que eu quiser. Posso primeiro trocar a cor dele, por exemplo. Posso puxar para o verde, o rosa. Ou posso também pegar alguma das programações prontas aqui, como por exemplo esse daqui que fica trocando entre várias cores arco-íris. Esse daqui que ele vai puxando uma cor só randomicamente, né? Esse que fica piscando. Esse que ele faz um fade, né? E se você quiser alterar a quantidade de LEDs que você pode programar,
você pode alterar aqui nesse Define LED Count, na linha 70, onde você pode escrever aqui a quantidade de LEDs que você tem. Aqui eu vou colocar 30, que eu acho que deve ser suficiente para o nosso projeto. No nosso projeto, a gente fez uma transição, onde que em vez de a gente estar usando esse Arduino aqui, a gente está usando um carregador USB, e a gente tirou os fios dele, onde a gente soldou o ground e os 5 volts num cabo USB velho. E para a montagem do painel, a gente primeiro cortou uns pedaços de madeira para que ele caiba o acrílico que a gente vai colocar no meio. A gente fez uns buracos para a gente conseguir passar a fita Hellerman. Depois disso, a gente só juntou todos os pedaços de madeira e pregou também a parte de baixo na parte do lado. A gente encaixou o acrílico e a gente prendeu ele com pedaços de fita de EVA. E esse foi o resultado do nosso projeto. E se você não viu o projeto do cinto com fita de LED, clica nesse vídeo aqui e até a próxima!